Interessante esse tratamento, né, em relação ao servidor público, no sentido lato sensu, o agente público, né, vem no análise como é normal, é geral, né, para quem opera o direito, é sempre buscar a síntese dos assuntos, antes passando pela tese, né, e pela antítese. É a teoria do Hegel, né? O Hegel tinha essa mentalidade, a mentalidade dialética ou silogística, né? Na verdade, a ideia é que sempre se busque a melhor síntese, porém, logicamente, deve ser também dentro primeiro, da análise de uma tese, né? E segundo a análise da antítese. Aí, juntando os dois, fazendo um parâmetro entre os dois, nós teremos aí a síntese, que são as decisões judiciais, seja lá do artigo 381 do Código de Processo Penal, seja do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil, ou seja, do artigo 850 da CLT, etc., várias decisões, até aquela composta lá da Lei 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo. Logicamente que esse sistema dialético do Hegel nos trouxe aí, por exemplo, a ideia do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz lá que todo o processo, seja ele administrativo, seja ele judicial, é obrigatório o oferecimento da oportunidade do contraditório e também da ampla defesa, né? Haja vista que são institutos diferentes, é importante que se ligue nisso, né? Então veja que essa conceituação de agente público, ela vem no sentido genérico. Então nós temos aí vários tipos, 6 tipos de agentes públicos, né? Os primeiros são os administrativos. Administrativos trabalham exatamente diretamente com a administração. A formação da administração pública no Brasil, como prevê o artigo 37 da Constituição Federal, o artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, o artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, é formado pela administração direta e administração indireta, né? Na administração direta, né, aquela que se realiza pela desconcentração administrativa, é formada aí pelos entes, e os entes criam os órgãos, né? Já a administração pública indireta, que é aquela formada pela descentralização administrativa, nós temos as entidades públicas de natureza pública, como as autarquias e as fundações, e as entidades privadas, né, de natureza privada, entidades públicas de direito privado, que exatamente a natureza sendo privada, elas têm aí, por exemplo, o regime de CLT, né? Isso influencia nessa categorização do agente público, como veremos daqui a pouco. Então nós temos aí as entidades públicas de direito público e as entidades públicas de direito privado. Temos aí a sociedade de economia mista, temos as empresas públicas, né? Basta ver a Lei 13.303 de 2016, o decreto 201 lá de 60, não, de 200, né? Lá de 67. Então temos aí essa divisão nessas. É importante que se diga que essas entidades públicas de direito privado, elas servem para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada, ou seja, possa ser empresário, como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, logicamente somente naqueles 2 casos previstos lá no artigo 173 caput da Constituição Federal. Mas estamos tratando aqui dessa questão dos agentes administrativos. Então nós temos várias formas de agentes. A primeira delas são os próprios administrativos, né? Aqueles que trabalham na administração pública diretamente. Então, junto com os entes, né, e os órgãos na administração pública direta e junto com as entidades na administração pública indireta, nós temos em todos eles os chamados agentes públicos, né, que o povo chama de servidores públicos, né? Então temos agentes
agentes públicos administrativos, aí sim, nós temos uma subdivisão, né, dos servidores públicos, que são agentes públicos administrativos, está lá na Lei 8.027 de 90, né? Temos os empregados públicos que trabalham na administração pública indireta, trabalham na sociedade de economia mista, trabalham nas empresas públicas, né? Então são empregados. O regime deles, dos empregados públicos, é seletista, né? Seletista, ou seja, são regulados pela CLT. Então veja que nós temos aí os empregados públicos, diferente dos empregados normais. Digo normais, né, porque como prevê o artigo 3º da CLT, né, lá pessoa física, trabalho não eventual, pessoalidade, remuneração e subordinação, mas os empregados públicos estão sujeitos aos crimes contra a administração pública a partir do artigo 312 do Código Penal, o crime de abuso de autoridade da Lei 13.869 de 2019, estão sujeitos a serem julgados por improbidade administrativa, lá da Lei 8.429 de 92 e etc, né? Então essa é a diferença, né? Uma pessoa que trabalha numa farmácia, por exemplo, não vai responder, sendo privada dessa farmácia, não vai responder por improbidade administrativa, né? Que não é um crime, na verdade a improbidade é uma infração administrativa, né? Prevista lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então nós temos aí os administrativos, que são 3, né? Temos os servidores públicos, da Lei 8.027 de 90, como eu falei, os empregados públicos da Lei 9.962 de 2000 e os chamados temporários, né, aqueles que ficam um tempo só, né, os cargos em comissão, do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, são regulados pela Lei 8.745 de 93. Além dos administrativos, nós temos os credenciados, né? Aquelas pessoas são credenciadas para representar, por exemplo, o país em algumas oportunidades, né? Então nós temos aí os administrativos, temos os credenciados e ainda temos os delegados, né? Os delegados são aqueles que recebem alguma função por delegação, como é o caso, por exemplo, das pessoas que trabalham nos cartórios, cartorário, né? Fala-se cartorário lá da Lei 6.015 de 73, isso está previsto no artigo 236 da Constituição Federal, artigo 236 da Constituição Federal, e são regulados pela Lei 8935 de 94, 8935 de 94. Vamos tratar disso daqui a pouco, colega, porque agora vamos tentar chegar ao final dessa classificação dos agentes públicos, né? Então temos aí os administrativos, são 3, né? Servidor público, empregado público e os temporários. Temos os credenciados, temos os delegados e ainda temos os honoríficos. O que são honoríficos? São aquelas pessoas que trabalham. Todo agente público, como prevê o artigo 37, inciso 2, ou ele tem que estar numa função pública, tem que estar num emprego público, ou tem que estar numa função, né? Normalmente tem cargo e função, emprego e função, né? Mas quando a pessoa está só na função, por exemplo, uma pessoa que compõe o conselho de sentença lá do artigo 472 do Código de Processo Penal, ele está lá só exercendo uma função, ele não fez concurso para aquilo, ele não é empregado público para aquilo, né? Temos aí, por exemplo, os mesários também na época da eleição, como prevê o artigo 101 lá da Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral. Eles só vão lá, cumprem o trabalho deles, a função deles e vão embora, não é verdade? Então veja que, claro que eles respondem por improbidade administrativa, se praticarem por crimes contra a administração pública a partir do artigo 312 do Código Penal, etc., eles respondem, né? Mas eles estão lá apenas, tão somente ocupando uma função. Então são chamados honoríficos, né? Ou em colaboração com o Estado. Depois nós temos uma quinta
classe de agentes públicos, que são os políticos, agentes públicos políticos, né? Aí nós temos dois tipos: os políticos que têm mandato, né? Aqueles que recebem o mandato do povo, como prevê o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, o artigo 14 da Constituição Federal, a Lei 9.504 de 97, a própria Lei 4.737 de 65, etc. Eles pertencem ou compõem um partido, né, da Lei 9.096 de 95 e várias outras situações. Essas pessoas são os chamados agentes políticos com mandato, ou mandatários do povo, né? Então nós temos aí, e temos os outros agentes políticos, são aqueles que não têm mandato. Por exemplo, o juiz de direito, o juiz federal, né, qualquer juiz é um agente público, político sem mandato, né? Assim como o promotor público também, né, tá lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Quanto ao juiz, nós temos lá no artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal, eles têm lá um período de 2 anos e a partir daí eles tornam-se vitalícios, né? Vitalício. Então essas pessoas são agentes públicos políticos com mandato ou sem mandato. E por último nós temos aí os militares, né? Os militares eram considerados servidores públicos, mas a partir da emenda constitucional número 18, que acresceu ao artigo 142, parágrafo 3º, essa denominação, militares. Então militar não é servidor público, militar é agente público no sentido amplo, militar é agente público no sentido amplo. Então veja, tanto os militares do artigo 142 quanto os militares do artigo 42, da Constituição Federal, eles não são servidores públicos, eles são agentes públicos. Então são 6 os agentes públicos: administrativos, os chamados delegados, né? Os honoríficos, os políticos e os militares, não é verdade? Então veja, eu esqueci de um aí propositadamente, né, para provocar a pesquisa dos senhores, para provocar a pesquisa. Qual é o que faltou aí? Qual é o que eu não falei, não é verdade? Depois irão rever esse vídeo e buscar aí qual é. Eu falei lá no início, mas agora eu não falei exatamente para provocar a pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, como prevê o artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei 9394 de 96. Lei 9394 de 96. Logicamente que faltou um, são 6, eu falei somente 5. Então a missão, a função é exatamente essa, né? Descobrir, né, quem são esses que estão faltando. Eu falei em administrativos, falei em delegados, falei em honoríficos, falei em políticos e falei em militares. Faltou um, né? É o que geralmente enrola o povo aí nos concursos. Então é importante que os senhores guardem, né, qual é essa classificação que está lá na ordem dos agentes públicos, né? É importante que tenhamos aí essa noção para não esquecer. Muito bem, vamos lá então, continuando com o nosso assunto, né? Continuando com o nosso assunto.